Bem-vindos de novo aos vídeos de PHP intermédio e avançado e desta feita para começarmos a fazer aqui uma breve introdução ao conceito de bases de dados, ok? Ora, nós já vimos durante o decorrer destes vídeos intermédios e avançados que através do PHP nós podemos guardar informação de diferentes formas. Podemos gravá-la de uma forma muito simplificada através do sistema de cookies. Podemos também gravar em ficheiros do lado do servidor, aos quais depois podemos aceder enfim, gravar os dados que bem entendermos, carregar, eliminar ficheiros, etc. No entanto, convém sempre ter em atenção o facto de um sistema baseado na gravação de ficheiros no servidor, ficheiros de texto, neste caso, como nós tivemos a ocasião de ver, pode ser uma das soluções possíveis para projetos relativamente pequenos e que não exigem a gravação de grandes informações de dados. No entanto, se estivermos a equacionar, criar um sistema através da internet, isto é, uma página de internet, cujo principal objetivo é a gestão de milhares de registros, então, nessas circunstâncias, evidentemente que teremos que optar por um sistema de gestão de bases de dados. E aqui começa o conceito interessante daquilo que é uma base de dados. Uma base de dados é, genericamente, um conjunto de ficheiros, ou um ficheiro apenas, onde nós vamos guardar informação, mas não vamos ter que nos preocupar muito na forma como essa informação é guardada pelo próprio sistema. Porquê? Porque o sistema vai utilizar aquilo que se designa por um SGBD, um Sistema de Gestão de Bases de Dados, que irá tratar de organizar o ficheiro ou os ficheiros que fazem parte da base de dados, de forma a que rapidamente nós consigamos obter resultados a partir destes ficheiros. E para obter resultados a partir destes ficheiros, ou para comunicar com esses ficheiros, nós iremos ver qual é a linguagem por excelência, aquela que é considerada a linguagem standard para comunicar com bases de dados, que é o SQL, Structured Query Language, que é a linguagem que, conjuntamente com o PHP e as funcionalidades que o PHP tem para se ligar a bases de dados, é a linguagem que vamos utilizar para depois comunicar com a base de dados. E comunicar com uma base de dados significa coisas como fazer pesquisas, inserir ou eliminar dados, ou alterar dados, etc. Para ficarmos com uma ideia mais precisa do que é uma base de dados, eu criei aqui no bloco de notas, neste caso no Notepad++, o exemplo do que é uma base de dados simples. Ora, uma base de dados simples normalmente é constituída por uma tabela, ok? E nas tabelas, todas as colunas de uma tabela, eu não vou explicar o que é uma tabela porque penso que é mais do que óbvio para toda a gente que nos está a ver. Uma tabela, genericamente, é constituída por colunas e por linhas. Ora, nas bases de dados é evidente que nós não vamos estar aqui a ver uma tabela, como temos formatadas, por exemplo, no Word, mas iremos ver tabelas. Mas uma tabela numa base de dados, e temos aqui uma tabela designada por clientes, numa base de dados designada por negócios, ok? Isto é um exemplo esquemático, não é uma base de dados, este ficheiro não se trata de uma base de dados, é apenas um exemplo esquemático. Portanto, imaginemos que temos uma base de dados designada por negócios. E dentro dessa base de dados nós temos uma tabela chamada clientes, onde nós vamos guardar todos os dados dos nossos clientes. Essa tabela é constituída por colunas, aquilo que na linguagem das bases de dados é designada por fields, ou campos, ok? Cada uma dessas colunas tem um nome e tem um determinado tipo de informação que ela pode albergar. Portanto, neste caso temos aqui um field, ou um campo designado por num cliente, número de cliente, e que vai apenas conter valores do tipo numérico. Depois temos um campo designado por nome, que vai conter valores do tipo string. Da mesma forma, temos aqui morada, que contém valores do tipo string, e depois temos aqui data de nascimento, que contém valores, por exemplo, do tipo data. Okay? E nós depois iremos ter a ocasião de ver isso com maior detalhe, quais são os diferentes tipos de valores que uma base de dados ou que um field pode levar.
Mas, genericamente, o que acontece numa base de dados é isto. Ela começa por ser um conjunto de colunas, neste caso de fields ou de campos, que depois nós vamos preenchendo com aquilo que são designados por registros ou records, que são as linhas das colunas. Cada vez que nós queremos introduzir um cliente, nós vamos ter que fornecer todos estes dados, ok? E o que acontece com os sistemas de gestão de bases de dados é que eles permitem-nos, através da linguagem SQL e das funcionalidades que neste caso o PHP nos permite ter, permite-nos comunicar com a base de dados e fazer-lhe aquilo que são designadas as queries. As queries são tarefas que podem ser tarefas de introdução de novos registros, de alteração de registros, de pesquisa de registros, que é porventura, eventualmente, até os mecanismos mais utilizados, é pesquisar uma base de dados. E o que é pesquisar uma base de dados? É, através da linguagem SQL, Structured Query Language, escrevermos uma determinada instrução que irá procurar, por exemplo, todos os clientes cujo nome contenha, por exemplo, a letra F ou coisa desse género, ok? E, portanto, este é o exemplo de uma base de dados simples. No próximo vídeo vamos aqui explicar os conceitos muito básicos do que é uma base de dados relacional.